E aí, nesse vídeo, vou falar sobre o KeePass XC para guardar as senhas com segurança e com criptografia, né? Usando banco de dados criptográficos do KeePass XC para guardar essas senhas que o indivíduo possui, né? De uma forma muito mais segura, muito mais prática também, né? Utilizando tanto no Windows, no Linux e também no Mac, né? Aqui está o site, né? KeePassXC.org, né? É o site oficial, né? Linux, macOS, Windows e o código fonte para quem quer compilar esse código, né? Aqui baixa o AppImage como se fosse no Linux no caso, como se fosse um portable. Daí tem no Snap, Flatpak, aqui Ubuntu, os repositórios, Debian, Gentoo, enfim, Fedora, Red Hat, OpenSUSE. O Windows também, mesma coisa, tem o 64-bit e o Portable, né? Tem o Legacy 32-bit, que dá Deprecat, que já está descontinuado, já está descontinuado, né? Aqui tem o Legacy Installer, que é para Windows 7, 8, 8.1. Chocolate, que é um repositório no Windows. E o Winget, que é o sistema de pacotes, vamos dizer assim, do Windows, né? Que habilita esse sistema de pacotes no Windows e dá para instalar pelo terminal do Windows como se fosse no Linux, né? Então, depois de baixar, por exemplo, no Linux, se baixei do Windows, como que verifica esse download, né? Que é importantíssimo verificar o download. Então, dá para verificar também com o GPG, né? Que nem eu fiz na aula passada lá do OnionShare, né? Então, SHA-256, baixa esse arquivo, baixa o arquivo no Linux, né? Vai no terminalzinho ali, tem os dois arquivos ali, né? Dá um cat aqui só para digest, né? Tá aqui, né? SH256, SAN-C e o KeePass digest, né? Sucesso. Sucesso. Aqui o exclamação cifrão, né? Ele traz o último comando que foi executado, né? Não precisa escrever ele ou colocar ele aqui. Ele já traz, né? E o Linux já reconhece. O terminal bash já reconhece, né? É um atalho, né? No bash aqui, né? Maravilha. Então, sucesso. Quer dizer que esse arquivo aqui, sh256 KeePass, ele vai fazer o sum aqui, né? Ele faz o cálculo, né? E dá esse cálculo aqui. Beleza. No Windows, aqui é um pouco diferente para ver a verificação do arquivo, né? Para ver se é o mesmo arquivo fidedigno, né? Então dá um get file hash, que eu baixei para o Windows no caso do Portable, mas pode ser também o executável MSI de Windows, não tem problema. No caso é um ponto zip aqui, né? Algorithm SHA-256. Aqui tem que colocar o algoritmo do SH256. Ele vai fazer esse cálculo. Dou um type aqui no terminal, ponto digest. Ele vai trazer esse mesmo hash. Então quer dizer que é a mesma hash. A gente vai verificando aqui e a mesma hash. Sensacional. Então, no caso do Windows aqui, vou extrair com 7-zip, extrair aqui. Não sei se vai trazer uma... ele trouxe uma pastinha. Maravilha. Esses aqui a gente pode apagar daqui. Trouxe uma pastinha. Aqui, ó, KeePass XC, né? É o executável, dá para fazer um atalho, né? No caso é um portable. A vantagem do portable, você põe num pendrive, isso aqui não instala no sistema. Põe num pendrive. Deixa eu pôr para cá essas pastas. Põe num pendrive e fica fácil de acessar isso. Num pendrive criptografado, de preferência. Então, KeePass XC, vamos executar. Gostaria que procure atualizações, tal. Se você quer que ele procure atualizações, sim ou não. Colocar não, no caso. Maravilha. Essa é a interface basicamente do KeePass, uma interface prática e tranquila, né? Vamos reto direto aqui para o que importa, né? Dá para importar do KeePass 1, dá para importar do OnePassword ou um arquivo CSV. Dá para criar um banco de dados ou abrir um banco de dados. Vamos criar um banco de dados novo. Então, senhas,
ou em password, dá para deixar o nome, descrição, senhas de e-mails, por exemplo, ou e-mail. É um exemplo, né? Continuar. Aqui, no caso, aqui você pode ajustar as configurações de criptografia do banco de dados, né? Não se preocupe, você pode alterá-los mais tarde. Maravilha. Aqui, no caso, é para atrasar a descriptografia, né? Isso, no caso, dificulta uma análise de criptologia, né? De uma análise criptográfica, né? Dificulta, né? Então, aqui o usuário escolhe, né? Eu vou pôr 3,4,2, que seja. Aqui o formato do banco de dados KDBX4, que é o recomendado, que é a última versão, no caso, utilizado. Valores mais altos oferecem mais proteção, mas a abertura do banco de dados levará mais tempo. Não tem problema. AES-256, Twofish e ShaSha-20. AES é um padrão americano, né? Do NIST, né? Daquele órgão americano, NIST. E muito, muito, muito forte. Mas Twofish não é e ShaSha também não é. Daí o indivíduo escolhe aquele que ele prefere, né? É criptografia assimétrica, né? Argon 2D, que é a função de hash, derivação de chave. Argon 2, né? Uma das hashes mais fortes do mundo. Por anos e anos está sendo testada e não é quebrada. Tem o ASKDF também que é forte, mas eu usar, no caso, o Argon 2D. Rodadas de transformação, dá para aumentar essas rodadas de transformação, dá para pôr um atraso de benchmark aí, ó, né? 30 rodadas, uso de memória, né? Dá para aumentar ou diminuir, e paralelismo, que é o número de processos, ao mesmo tempo por 4 ali. Maravilha, continuar. Insira uma senha, aí que é a questão. Aqui você pode pôr uma senha muito forte, uma senha que você guarde todas as suas senhas só nesse banco de dados. No caso, eu coloquei como e-mail aqui, mas é só um exemplo. Pode pôr senha de tudo que é coisa aí. De tudo que é banco de dados, né? De senhas, de outros serviços, de tudo que é lojas, que o indivíduo compra, cartões, enfim, até né, é, serviços de e-mail, serviços de bancos de dados, no sentido de você guardar arquivos na nuvem. Dá para pôr senha de tudo que é coisa aqui, né? Maravilha. Então, eu vou pôr uma senha aqui que eu julgue forte, né? Só para como exemplo. Ele vai... Claro que, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e gerar uma senha forte, né? Só que daí eu vou ter que lembrar dessa senha, ou o tipo dessa senha. Como que eu vou lembrar de uma senha dessa? Fica muito difícil, né? Então, dá para criar uma password, né? Uma passphrase, né? Que é uma frase que você cria na sua mente, trocando os caracteres ali, né? E que você lembre dessa passphrase. É uma senha frase, né? Uma senha frase que você lembre muito forte, mas que você consiga gravar ela e ponha nesse banco de dados. Gravar na mente, né? Isso que eu estou falando. Para aumentar mais ainda, adicionar arquivo-chave. Isso aqui é muito bom, dá para pôr num pendrive criptografado, dá para pôr num arquivo dentro do sistema operacional criptografado, dentro de um, de um volume oculto, como eu já ensinei aqui nesse canal a criar, né? Mas ela pode ser corrompida, essa arquivo-chave, né? Existe a questão do YubiKey, ou OnlyKey, que é muito mais seguro. Aqui não vou demonstrar porque eu não possuo ainda uma YubiKey, ainda não possuo. Mas ela é muito, muito, muito importante. A YubiKey é a mais segura que, no momento, existe. Tem outras marcas, né? Mas a YubiKey é uma das mais seguras que existem, né? Tem até com digital, né? A própria chave ali pede a digital. É, é um fator de dupla segurança, né? Dá para também pôr o arquivo-chave, também serviria, né? Enfim, aqui está a minha senha, vou concluir e vou salvar essa senha. Onde que eu vou salvar? Em algum lugar do meu sistema. Eu vou salvar aqui na área de trabalho só para exemplificar, né? Ali apareceu, né? Senhas KDBX. É um banco de dados criptografado, muito forte, muito difícil de quebrar, né? Aqui tem bloquear todos os bancos de dados, tem várias opções aqui, mas a opção que eu mais vai usar, né, é o maisinho criar o título, né? E-mail, né? E-mails.
por exemplo, o nome do usuário, ou ali põe o e-mail já, né? Por exemplo, é, sei lá, klp, arroba, sei lá, um e-mail qualquer. Vamos dizer que fosse gmail.com, por exemplo. E aqui a senha, né? A senha do, né? O cara criou um e-mail novo ou trocou a senha. Ele vem aqui, vai lá, né? Na questão do e-mail, vem aqui, daí aqui você cria uma senha extremamente forte. Claro que existem limitações, tem sistemas que existem limitações, tem que ver se ele suporta uma senha de 128 caracteres, a entropia aqui também, dá para aumentar a entropia com ASCII estendido, ela foi para 1480 a entropia, né? É a confusão do negócio aqui, né? E aqui às vezes diminui a entropia se você adicionar muita coisa, né? Então, dá para deixar aqui, escolher também ou não incluir, né? Dá para escolher também colocar mais caracteres aqui. Ó, você vai digitando coisas aleatórias ou outros caracteres, mas diminui a entropia em bit lá em cima, né? Enfim, X, né? Que aqui não incluir no caso, né? Mas eu quero incluir. Maravilha. ASCII estendido, isso aqui. Pá, ficou bem forte, muito forte. Com 128 caracteres, mas dá para diminuir para 57, que já é muito forte. Uma coisa aleatória dessa aqui, quero ver como é que vai quebrar. Que dicionário tem essas letras aqui? Fica muito difícil quebrar, mas muito mesmo. Excluir caracteres semelhantes, selecionar caracteres de todos os grupos, né? Aqui senha, lista de palavras, né? Dá para usar uma lista de palavras que já está aqui, FF underline large. Número de palavras, dá para aumentar o número de palavras, né? Separador de palavras, caixa, maiúsculos, caixa de título, número de caracteres, né? Mas beleza, vamos deixar assim mesmo, aumentar aqui para 89, aplicar senha. Aqui é o URL, né? Se o site que o cara está usando é gmail.com, se o cara quiser pôr, isso aqui é só um exemplo, né? No caso podia ser Proton, etiquetas, se o cara quer colocar mais alguma informação aqui. Se isso aqui vai expirar, o cara pode também definir a expiração disso aqui, né? Olha, aqui aparece o calendário e a pessoa, o indivíduo, pode configurar a expiração, né? Notas, né? O cara pode deixar um texto aqui escrito alguma coisa, né? Avançado, aqui já avança muito. No caso, o indivíduo do dia a dia não vai usar certas funções aqui. Ícones, você pode utilizar um ícone para demonstrar ou até adicionar um ícone personalizado. Por exemplo, colocar o logo do Gmail ali para você diferenciar. Tem um monte de senha de um monte de serviço, você coloca os íconezinhos bonitinhos ali para diferenciar. Por exemplo, você pode pôr aqui um e-mail de um servidor Linux, por exemplo. Ó, e-mails. Vou adicionar mais um aqui. É um servidor que você tem na sua rede, que acessa ali com frequência, mas você tem uma senha. Uma senha do SSH, por exemplo, que é muito segura, com muitos caracteres, né? Então, claro, colocar SSH, nome do usuário, que o cara podia pôr servidor, sei lá, servidor Samba, por exemplo, servidor Samba, SMB. É um exemplo, né? Senha, daí o cara cria essa senha, né? Ele faz aqui, mexe aqui, gera entropia, pode diminuir um pouco também, aplicar. O cara vem no ícone aqui, tem um pinguinzinho aqui, já escolhe o pinguinzinho, ok. Olha lá, fica no e-mail fica uma chave, aqui ficou um pinguinzinho, né? SSH e tal. Beleza, como é que usa isso aqui agora? Você não precisa abrir o banco de dados aqui, né? Você está com o banco de dados aberto, você não precisa clicar para copiar a senha. Não é necessário fazer isso, não é necessário. Você vem aqui, por exemplo, SSH, copiar senha. Copiar senha. Copiar nome do usuário, se tiver, né? Se tivesse, né? Vai copiar senha. Aqui, copiar nome do usuário, copiar senha. Cada campo, né, tem os seus atributos, né? Copiar atributos também tem. Copiar URL, por exemplo, que é uma URL específica que tem aquele site ou aquele serviço, né? Às vezes é um serviço específico que aquele usuário tem, um acesso a um serviço específico que só ele tem, uma URL que só ele tem, só aquele indivíduo possui, pode ser até na rede Onion, né? Um exemplo, né? Uma URL específica. Enfim, copiar a senha, ele já foi pro, né? Se o cara vir aqui criar um arquivo, demonstrar, né? E copiar essa senha, tá aqui, ó. Aí a senha, totalmente aleatória e muito difícil de gravar, com acento, com acentuação, com muita coisa.
Muito difícil de quebrar uma senha dessa. Enfim, basicamente era isso. Não tem muita coisa para demonstrar. Claro que tem muitas e muitas. Ó. Gerenciador de senha. O gerenciador de senha é fantástico do KeePass XC. Né? Configurações. Aqui, ó, segurança. Limpar a área de transferência após 10 segundos. Isso aqui é muito importante. Você pode até diminuir isso aqui para 5 segundos. Você clicou, colou e já era, já vai apagar, né? Ou para 6 segundos, ou para 10 segundos. Daí você não esquece que deixou uma senha na área de transferência, quando vai ali no copiar, né? Você vai no copiar ali e vai ficar na área de transferência do sistema operacional. Então isso é muito importante limpar, porque se outro usuário vier depois utilizar aquele computador, ele vai na área de transferência e está lá sem. Então essa configuração aqui é muito importante do KeePass XC, uma das mais importantes. E tem outros, agente SSH, que dá para habilitar uma integração SSH com o OpenSSH, o Key Share, né, que é para compartilhamento de certificados, de permitir importação ou exportação. Isso aqui é uma coisa mais avançada. Né? Basicamente, um usuário do dia a dia vai utilizar essas funções demonstradas. Enfim, se gostou do vídeo, deixa um like. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.